Essa aqui é a Amanita muscaria. A Amanita muscaria tem sido meu interesse especial ultimamente. Tem tanta referência na cultura popular da Amanita, né? Esse cogumelo tão icônico, assim. A chance é que se você pensa em qualquer cogumelo, pede pra pessoa falar de cogumelo, né? Ou ela vai pensar no cogumelo psicodélico, mas o que mais vem à cabeça é o cogumelo vermelhinho, pintadinho de branco, que é a Amanita muscaria. Mas ela não é tóxica? Pois é, eu não sei você, mas assim, a minha vida inteira eu aprendi que a Amanita muscaria era esse cogumelo muito tóxico, né? Extremamente venenoso, perigoso, né? De você ingerir ele acidentalmente na floresta e tudo, e isso poder até levar à morte e tal. E sempre que eu vi ela sendo usada no contexto como psicoativo, era sempre num contexto de alucinações ou delírios, causado por essa intoxicação aguda da ingestão do cogumelo. Demorou muito tempo pra eu ser apresentado a Amanita muscaria como uma droga psicoativa. E que droga psicoativa é a Amanita muscaria? Enquanto ele termina de cozinhar lá, deixa eu explicar um pouco melhor esse protocolo. A Amanita muscaria tem um problema de dosagem muito grande porque existe muita variação individual de cogumelo para cogumelo. Da proporção dos princípios ativos, de quanto tem, pode ter mais de 600% de variação. Então, assim, é possível que um cogumelo não dê nada, tenha 0 miligramas de princípio ativo e outro tenha uma dose que é difícil de ser letal, a gente vai entender isso melhor, mas assim, uma overdose, uma dose desagradável, uma dose muito maior do que o desejado, sabe? Então a ideia é normalizar. Você pega 15 gramas de cogumelo, que é muito cogumelo, como deu pra ver ali, pega vários cogumelos diferentes e ali na média fica tudo mais normal. Você despreza um pouco a variação individual tão forte que esse cogumelo tem. E aí a ideia é dosar não por miligramas ou gramas de cogumelo seco, e sim pelo volume desse chá, por ml de chá, assumindo que ele seja ali mais ou menos nos 250 ml e tal. É uma busca por normalizar e tentar achar um padrão assim melhor para as doses desse cogumelo, considerando essas dificuldades e essa grande variação de cada um. Tá, agora vamos ver se tá pronto lá. Ao longo de uma semana, eu fui provando diferentes doses desse chá. Desde uma microdose, uma dose pequenininha para eu entender ali com o que eu tava lidando. E a recomendação dela é começar com uma teaspoon, uma colher de chá, né? Mas eu tô achando isso muito pouco, então eu vou tomar 2 colheres de chá, uma dosezinha assim, pra ver se eu sinto algo no primeiro dia. A recomendação dela é começar assim baixo, basicamente como tipo uma microdose, e subindo aos poucos até chegar na sua dose, né? Você deixa isso na sua geladeira, dura, sei lá, 5 dias, uma semana, e você vai indo até encontrar a sua dose, né? Então, sem limão, esse daqui eu fiz sem limão, depois vocês vão entender melhor o que eu tava pensando. E vamos provar 2 colherinhas de chá de Amanita muscaria. Mano, não é ruim, é um pouquinho mais gostoso que o de cogumelo psilocybe, né? Que eu odeio, assim, não gosto. O gosto de cogumelo seco, assim, tem gente que gosta, tem gente que adora. Se você gosta do psilocybe, com certeza você vai gostar desse. Ele é um pouquinho mais docinho, parece me lembra alguma coisa de mel, assim. Ele é grossinho, assim. Vou pegar até outra colherzinha pra provar, pra não azedar com as bactérias da minha boca. Outra colheradinha, vamos lá. Me lembra mel, definitivamente lembra mel, assim. Vamos ver, vou fazer o trip report aí, se eu sentir alguma coisa, eu vou atualizando vocês. O primeiro trip report aí, já se passaram... Agora é 6h15, uns 40 minutos, né? Daquelas 2 colherinhas de chá. E assim, pode ser placebo, é um efeito leve, mas eu definitivamente me sinto assim, mais tranquilo, assim, um pouco ansiolítico, eu achei.
Não tô me sentindo ansioso, sabe? Tipo, sabe como a gente sempre tem uma ansiedade basal, assim, uma pressa basal das coisas? Não tô sentindo muito isso, assim. Interessante. Parece um pouco... Sabe aquela... Quando você toma uma ou duas cervejas, que tipo... Você ainda não tá bêbado, mas você tá de boa, sabe, assim? Eu acho parecido. Conforme eu vou aumentando a dose, eu vou entender quanto disso é placebo e quanto disso é realmente. Tem uma característica própria, sabe? Que eu vou entendendo melhor conforme eu usar mais. Eu acho que agora definitivamente tem um efeito, assim, tipo, não é placebo. Eu tô sentindo um efeito. E sei lá, quando a gente ouve assim microdose, né? A gente pensa em microdose de psicodélico, né? Todo o processo desse cogumelo, fazer o chá e tudo, fica parecendo algo psicodélico, assim, né? Mas, de uma certa maneira, eu tô sentindo uma coisa que é um pouco o contrário do que eu sinto com psicodélico. Tipo assim, quando eu uso um psicodélico, né, eu tenho um efeito de... as coisas que me causam mais ansiedade, sabe? Eu fico mais delicado, tipo, eu fico mais sensível com o meu ambiente, assim, com as coisas que me acontecem, sabe? E agora, com a Amanita, eu não tô assistindo isso, eu tô assistindo inclusive o contrário, assim, eu tô mais em paz com o meu ambiente, assim, as coisas não estão me causando mais ansiedade, assim, não tô ficando nervoso com as coisas tanto, sabe? Eu tô de boa, assim, tem um efeito ansiolítico bem interessante mesmo. É algo interessante a se explorar melhor. Até uma dose, uma macrodose que eu chamei, né? Uma dose moderada, assim, já um pouco mais pro lado da dose forte. Eu dormi muito bem ontem. Eu gostei do resto de trip que eu tive ali. Trip não, né? Tá aqui o chazinho, ó, ele deu esse negocinho aqui, ó, coaguladinha, mas diz que é normal isso daqui. Eu vou só mexer e vida que segue. Tá com o mesmo cheiro ainda. E hoje eu vou usar o dobro do que eu usei ontem. Então são 4 colheres de chá. Tô esperando que tenha um efeito mais forte dessa vez, porque as 2 de ontem, aquela microdose, já nem foi tão micro assim, foi perceptível. Não sei se gelado é melhor ou pior. Mas definitivamente não é ruim. Parece algo que você colocaria assim numa vitamina, saca? Parece um extrato assim, um fitoterápico. Tem gostão de cogumelo, assim, muito gosto de cogumelo mesmo. Vou dar mais 2 colheradas agora. É isso? Ou eu dou mais uma pra dar sorte? Mais uma pra dar sorte. Então, um total de 5 colheradas. E é isso. Ok. Agora são 3:30. E eu não senti muito daquelas 5 colherzinhas lá. Assim, foi um efeito bem parecido com o de ontem, assim, quase uma microdose, mas perceptível, assim, eu sinto uma calma e tal, mas o que eu já conhecia de ontem. Então, eu vou tomar mais um pouco. De acordo com o Google, uma colher de sopa equivalem a 3 colheres de chá. Então, eu vou tomar uma colher de sopa. Eu ia tomar 2, mas... Não. Vou começar pequeno, né? Sempre a gente pode tomar mais, nunca a gente pode tomar menos, né? Colher de sopa de amanita. Não é tão ruim, vai, tô exagerando. E uma dose heróica, quando eu chutei o balde, tomei logo no máximo que eu achei razoável de tomar. Foram experiências muito interessantes, assim. O ponto é que foi muito diferente do que eu tava esperando da Amanita. A gente vê, assim, né, cogumelo psicoativo e a gente associa isso com psicodelia, né, com doideira. Mas o que eu encontrei nas minhas experiências com a Amanita foi um cogumelo muito tranquilo, com um grande potencial terapêutico, eu achei. Como a Amanita é um cogumelo, ela tem um monte de compostos. Mas a gente vai observar esses 2 aqui hoje, que são os principais psicoativos dela, que é o ácido hipotêmico e o muscimol. O ácido hipotêmico, ele tá presente ali principalmente no cap do cogumelo,
e ele tem uma cor vermelha muito forte. Então é hipotetizado que ele seja um dos principais causadores daquela cor vermelha brilhante dos cogumelos. E ele tem essa estrutura aqui. Ele por si só, ele é uma droga excitatória. Então ele estimula o nosso sistema nervoso central. Ele é um upper. Então a gente fica mais estimulado, mais energizado, mas também ele é muito tóxico em altas quantidades. Esse efeito excitatório pode ser muito tóxico, assim, pro nosso corpo, dando náusea, enjoo, vômito, tremedeira, sabe? Coisa ruim. Ele é um dos grandes motivos de quando você come a amanita crua, que você achou na floresta fresca, ela vai ser extremamente tóxica, porque ela tem uma concentração muito alta de ácido ibotêmico e ele é tóxico, em altas doses, especialmente. Só que esse ácido ibotêmico, ele é convertido em muscimol, por um processo de descarboxilação. Se você reparar, as duas estruturas são muito parecidas. A única diferença entre elas é esse grupinho aqui, uma carboxila. Então, ele sofre essa descarboxilação e vira um muscimol. Essa descarboxilação, ela é causada por desidratar o cogumelo. Então, se você pega a amanita seca, ela já é mais segura para comer, porque já tem uma porcentagem de ácido ibotêmico que virou muscimol. Calor, temperatura, né? pH, são todos fatores que estimulam essa descarboxilação. E também o fígado humano. O nosso fígado faz esse processo de metabolização, ele tira essa carboxila, então o nosso corpo converte também uma taxa de ácido ibotêmico em muscimol. E o muscimol, por sua vez, ele tem um efeito inibitório, ele tem um efeito depressor do sistema nervoso central, ele é relaxante, ele é tranquilizante. Isso é feito por causa desse neurotransmissor GABA, é o principal neurotransmissor inibitório do nosso cérebro, é onde o álcool, por exemplo, atua também. Então, naquele processo de fazer o chá, além do processo de desidratar, porque eu comprei a amanita muscaria já desidratado, no chá, a gente está convertendo muito desse ácido ibotêmico para muscimol. Então a gente está criando uma experiência que é mais tranquilizante, mais baixante, mais calmante por causa do GABA. E justamente por isso dá para entender por que não é uma boa ideia você deixar 1 milhão de horas o chá fazendo lá, ou botar um monte de limão e deixar ele fazendo muito tempo, porque essa descarboxilação, ela é boa, mas na trip da amanita, se dá para chamar de trip, é muito importante ter esse efeito estimulante do ácido ibotêmico, mesmo que em pequena quantidade, porque te dá uma energia também, uma certa euforia, uma vivacidade de enfrentar aquilo ali que você tá vivendo. As trips 100% muscimol, elas são mais desafiadoras, assim. É uma droga que ela é bastante inibitória, então você pode ficar ali meio deitada, pode dormir, sabe? Não é perigoso, não é tóxico, mas assim, pode ser uma experiência mais desagradável, especialmente se você não tem contato com a substância, sabe? E uma peculiaridade do muscimol com o GABA é que o seguinte: Kogu, psilocibina, é um psicodélico clássico, é uma droga extremamente segura, fisiologicamente, né? Fisicamente. Você pode tomar um cogumelo e beber, e fumar maconha, e fumar cigarro, e tipo assim, vai te fazer muito mal, você vai ter um ataque de pânico, vai ser internado num hospício, vai ficar maluco, tipo assim, vai ser uma merda, mas você não vai morrer disso, sabe? É uma droga fisiologicamente muito segura. A amanita, por causa desse muscimol, não é assim. Então não dá mesmo pra misturar a amanita com álcool, porque quando você começa a botar muito nesse GABA aqui, a respiração vai ficando difícil, e é enjoo, e é vômito, e é sufocar no vômito. Então, assim, não é pra misturar por causa disso. O receptor GABA, ele não é um que dá pra sacanear muito com ele, não, entendeu? Da mesma forma o glutamato aqui. Por isso que é uma bosta de comer a amanita crua, porque você vai passar muito mal. Você não vai morrer, mas você vai querer ter morrido, porque assim, vai ter toxicidade no fígado, e é náusea, e é vômito, e é suadeira, e é tremor, e é calafrio. Então, assim, é tóxico mesmo. Só que quando a gente toma esses dois nesse equilíbrio, né, mais muscimol do que ácido ibotêmico, numa dose controlada, dá pra ter um efeito psicoativo interessante, que é justamente o que a gente esperaria. É um efeito calmante, um efeito tranquilizante, um efeito que ajuda a dormir, ajuda com ansiedade, por exemplo, dá uma paz, assim, é uma droga muito pra você usar de noite, pra relaxar, sabe? Ele tem esse caráter. O meu tinha. Isso é um indício que eu fiz muito bem, essa descarboxilação, o meu chá ficou corretinho. E uma curiosidade muito interessante sobre isso aqui é que esse é o motivo do Papai Noel terrena. Muita gente acredita que o Papai Noel foi criado justamente baseado, né, na amanita muscaria, o que não é nem um pouco difícil de acreditar, né? Ele literalmente tem as cores da amanita muscaria e ele cresce em regiões frias, né? E era muito usado por tribos do Polo Norte. E o Papai Noel anda com renas. E esses povos usavam as renas para fazer esse processo de descarboxilação. Eles alimentavam as renas com o cogumelo e bebiam a urina delas.
Então, ela fazia esse processo de conversão para eles, como não tinha desidratação e tudo, elas faziam esse processo de conversão. E o fato curioso é que isso também já foi amplamente documentado em tribos com humanos também. Então, é uma prática que já foi muito observada ao longo da história, um xamã beber o chá de amanita ou algum preparo ali de amanita e ter uma primeira trip mais difícil, mas também interessante, né? Porque, como a gente viu, o ácido hipotêmico tem um efeito que pode ser bem complementar, que pode ser bem benéfico, mas, dependendo das doses, podia ser também muito mais difícil, né? Então o xamã lidava com isso e as pessoas bebiam a urina do xamã pra ter um efeito de muscimol. Então elas tinham uma brisa bem mais limpa, bem mais tranquila do que os primeiros que tomaram. Fun fact, né? Assim, em alguns momentos eu fiquei até com vontade de recomendar a Amanita muscaria pelo bem que ela me fez. Teve um efeito realmente, assim, ansiolítico, calmante. Eu tô mais em paz com o meu ambiente, assim, as coisas não estão me causando mais ansiedade, assim, não tô ficando nervoso com as coisas tanto, sabe? Eu tô de boa, assim, tem um efeito ansiolítico bem interessante mesmo. Eu sinto que com a Amanita a gente entende ela melhor depois que a gente acorda no dia seguinte, assim. Assim, eu não esperava, cara, que esse cogumelo fosse ter um impacto na minha vida, tá ligado? Tipo assim, eu comecei a gravar aqui e tal, eu acho que a gente fica meio condicionado por causa do outro cogumelo, né? A achar que vai ser uma brisa, tipo, eu nem chamo de brisa, assim, a coisa da Amanita. Ela parece bem medicinal mesmo. Tipo, sabe, não chega a ter um visual, uma coisa distorcida, assim, psicodélica, sabe? É uma droga muito suave, assim, é muito tranquila, ela é muito pacífica. Um jeito que eu encontrei de descrever que funcionou é que sabe como a gente tá sempre ansioso, né? Basalmente ansioso, assim. E eu acho que em questão de pensamento, nas coisas que você fala, nas coisas que você pensa, você ainda consegue observar essa ansiedade. Mas a Amanita, ela... Sabe aquele aperto no peito que dá, que sempre tá meio que lá, assim, aquela ansiedadezinha basal? Ela meio que cria uma camada protetora, assim, sabe? Então, nos últimos 2, 3 dias, eu não tenho me sentido ansioso, fisicamente, sabe? Eu ainda tenho minhas ansiedades, minhas paranoias, mas o meu corpo fica tranquilo, saca? Tô muito feliz com a Amanita, assim, ela é muito calma, muito tranquila, realmente parece medicinal, assim, parece terapêutico, tipo, não é uma brisa, parece um remedinho, assim, que eu tô usando agora, né? Não planejo continuar usando, né? Eu acho que tem muita coisa aí, esse cogumelo merece ser mais estudado pela humanidade. Eu recomendaria. Mas eu não posso recomendar a Amanita muscaria. Isso não é só por uma questão de disclaimer, YouTube, legalidade. Realmente não é uma boa ideia usar a Amanita muscaria como uma terapia, como um remédio, né? Por quê? Primeiro, existem alguns protocolos para tentar minimizar a variação individual de cada cogumelo, mas é um produto natural. Então, assim, um produto natural de uso contínuo para tratar uma ansiedade, uma depressão, sei lá que porra, uma insônia, né? Tem tanta variação na preparação desse produto, na composição individual, de onde você vai comprar essa Amanita muscaria. É uma droga com uma farmacologia muito complexa. Essa questão de ter 2 neurotransmissores que se contrabalanceiam é muito difícil de lidar. Você nunca sabe exatamente a proporção ali que você está consumindo. Então a Amanita é uma droga que ela é muito roots, sabe? É uma droga muito natural, assim. Então, às vezes parecia que eu tava usando um fitoterápico e ela tem um efeito que parece muito leve. É uma coisa muito gostosa, assim, muito leve mesmo. É muito sutil. Muitas vezes eu me descrevi na trip como algo sutil, algo como assim, caralho, eu quase não sinto que isso tá aqui, sabe? Parece até que eu estaria sóbrio. Pode ser placebo. É um efeito leve. É um efeito sutil, assim, meio sublime, sei lá, sabe? É curioso isso, assim, você se sentir claramente não sóbrio, claramente sob o efeito de alguma substância, mas é uma coisa muito clara, assim, muito consciente, tipo, parece que você tá sóbrio às vezes, sabe? Sentir em paz, assim. Tipo, sóbrio, quase, mas eu não tava. Eu tava sob o efeito de uma droga psicoativa, que pode ter interação com outra. Então, se a pessoa já tem depressão e ansiedade, aí, puta, vai misturar a Amanita com um antidepressivo, já não sabe como é que essa parada vai reagir, entendeu? Então, é uma droga que realmente não dá pra recomendar. Apesar dela ser legal no Brasil, eu posso falar como ela me impactou e que eu vi como algo que tem muito potencial. Eu vi muito potencial na Amanita, sabe? Existem algumas drogas, por exemplo, tem uma droga chamada Gaboxadol, e é uma droga justamente derivada do muscimol, da Amanita muscaria.
E ela foi testada há muitos anos para, por exemplo, insônia ou até uma certa ansiedade, mas principalmente insônia. E os estudos foram descartados, assim, porque ela deu alguns efeitos controversos de alucinação, sentiram ali um potencial uso abusivo, mas, assim, os detalhes são super obscuros e não foi uma coisa muito bacana. Claro que nessas coisas de Big Pharma, assim, né, grandes empresas farmacêuticas fazendo testes de medicamentos novos, tem muito interesse político por trás, então às vezes eles não queriam uma nova droga para competir com as que já existem, enfim, a gente pode só especular, mas a real é que foi descontinuado o teste do Gaboxadol, e isso foi muito trágico, porque o Gaboxadol vinha se apresentando como uma alternativa interessante, ele promove um sono reparativo. Uma droga como o Zolpidem, por exemplo, ela não é uma droga que necessariamente promove um sono, ela tem muitas vezes um efeito sedativo, e depois de um tempo a pessoa acorda, né? Então é melhor do que ficar sem dormir, mas ele não é uma droga que promove realmente um sono reparador, com sono REM e tudo, né? Isso tá até por trás de alguns dos efeitos colaterais de longo prazo do Zolpidem, é um dos perigos dessa droga, né? E a Amanita, ela, curiosamente, é legal no Brasil, assim, na maioria dos países, inclusive. Pelo que eu soube, vale fazer um fact-check, mas pelo que eu soube, ela só é ilegal na Lituânia, na Austrália e na Louisiana. São os lugares que eu encontrei que a Amanita muscaria é legal. Então ela é legal no Brasil, o consumo dela é legal, a compra dela é legal, mas não, ainda assim, né, não é legal você fazer o exercício ilegal da medicina, né? Recomendar uma substância assim, isso daqui trata ansiedade, não, E por bons motivos, que nem eu falei, não dá pra sair recomendando pra todo mundo, é uma coisa super obscura, é uma coisa que tem muito poucas informações sobre a Amanita muscaria, sobre o muscimol, sobre o ácido botâmico, sabe? Tipo, a maioria das informações que eu encontrei foi da Amanita Dreamer, ela é a diva da Amanita muscaria. Ela tem um site, um canal no YouTube, eu vou deixar linkado aqui. E lá ela me ensinou basicamente tudo que eu sei, assim, sobre o preparo, sobre o consumo, ela tem o protocolo dela. E ela conta a história de vida dela, assim, é uma pessoa que tinha vício em benzo e que teve uma mudança repentina de vida que ela atribui à Amanita muscaria, assim. Ela diz que a Amanita muscaria foi o que permitiu ela largar a dependência dos benzos e mudar de vida, e até hoje ela usa e ela promove o uso consciente e tal. E é uma pessoa que eu gosto muito, eu admiro muito. E depois dessa minha experiência com a Amanita muscaria, depois de passar um pouco ali pelo que ela tá promovendo, né, preparar do jeito que ela falou, usar do jeito que ela recomenda, eu vejo o porquê. Eu vejo o porquê que é uma droga que pode fazer muito bem na vida de uma pessoa, sabe? Mas que nem eu digo, assim, eu acho que a sensação que me vem mais é algo muito legal poderia vir disso. O muscimol, assim, ele é muito interessante, ele tem uma característica própria e eu achei interessantíssimo. Ele é muito calmo, eu achei amigável, eu achei uma droga amigável, sabe? E assim, isso é uma experiência subjetiva, isso não se reflete na farmacologia da droga. Só porque eu senti ela como sendo amigável, não significa que é uma droga isenta de danos, assim, o muscimol é tóxico, o ácido botâmico é tóxico. Existe uma controvérsia sobre isso, especialmente pro lado do muscimol, assim. Eu vi o Dr. Pavel Lard, que é o inventor do Gaboxadol e tudo, ele argumenta que o muscimol é neurotóxico, ele é fortemente contrário ao uso, assim, da Amanita, mas tem muito pouca evidência científica que apoie isso. Então é um lugar um pouco delicado, porque, assim, eu não quero promover algo danoso, tóxico, mas também a gente precisa ver realmente ali com o que a gente tá lidando pra ser contra o negócio. Não ser contra, né, mas pra estabelecer que é tóxico, enfim. E quais são outros métodos de consumo, além do chá? Tem a mordiscadinha que eu acabei de dar, que eu tô começando a sentir os efeitos agora, inclusive. Tem 20 minutos que eu comecei essa gravação. Pensando agora com a farmacologia que a gente já entendeu, a mordiscadinha ela é muito mais rica em ácido botâmico do que em muscimol, porque eu não submeti ela à experiência de fazer o chá por vários minutos e descarboxilar aquilo. É uma experiência mais pura de ácido botâmico, por isso tem que ser uma dose menor. Você pode dar uma mordiscadinha. Se eu pegar um negócio desse e ter e comer, não necessariamente vai ser tóxico, não necessariamente eu vou passar mal e tudo, mas pode ser bem desagradável, assim. Como tem uma variação individual muito grande nas doses dos cogumelos, pode ser que fique bem desagradável, assim. Às vezes até requerendo ir no hospital, se for um cogumelo particularmente concentrado. Mas um fato curioso sobre a Amanita muscaria é que, embora ela seja, de fato,
tóxica, tem muito poucos casos, tem muitas poucas fatalidades reportadas com a Amanita muscaria, sabe? O que eu achei muito curioso. A gente ouve como uma coisa mortífera e tal, mas assim, existem fatalidades, mas elas geralmente são em associação com outras coisas complicantes ali na hora, sabe? O efeito tóxico dela é muito desagradável. Então eu já vi gente escrevendo como assim, dá vontade de morrer, mas você não morre. Ela pode ser muito hepatotóxica, né? No fígado. E outro método que eu descobri também que funciona é você chavar ela assim, bolar ela, sabe? Igual um tabaco, igual uma erva da sua preferência, e fumar, pura Amanita muscaria. É gostoso de fumar isso aqui. Cara, eu achei assim, a Amanita Dreamer tem defendido que é um método que ela tem gostado, assim, antes de dormir. Eu senti, cara, Dá pra sentir um efeito. Um efeito bem relaxante, bem gostoso. Mas é meio estranho, porque você tem que fumar o negócio inteiro de uma vez, e aí depois aquilo ali tem algum efeitinho, assim, sabe? Então tem um efeito, é um efeito gostoso. Sinto bem relaxado. E tem um efeitinho distinto, assim, rolando. Um headspacezinho distinto, assim. Eu fumei de noite, assim, e eu achei que me ajudou legal a dormir. Mas aí eu não sei se foi um placebo, sabe? Eu acho que um bom efeito, bem gostoso. Eu sentia que ele tava me guiando. Não, me guiando fica parecendo uma coisa, né? Mas assim, eu me sentia mais atento às coisas que prejudicavam o meu sono. Eu tive uma sensação, assim, antes de dormir, na hora que eu desliguei a câmera e tudo, que, não sei, né? Isso também tudo pode ser coisas mentais, mas assim, eu tava muito ciente das coisas que atrapalham o sono. Tava sentindo muitas coisas que atrapalham o sono. Então, eu entrei no banheiro ali 1 hora, eu liguei a luz, aí tipo assim, era uma luz muito forte, aí eu fiquei, não, vou ligar a luz mais fraquinha. Aí eu deitei pra ir dormir, aí teve uma hora que a gente deita pra ir dormir e fica tendo aqueles pensamentos, né, ansiosos assim e tal, e eu percebia isso, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, que pensamentos ansiogênicos, aí eu mudava pra outra frequência, assim, tinha uma coisa assim, meio tilelê, mas era o que tava rolando. Sabe? Então, assim, às vezes é porque eu tava atinado nisso, ou então porque aquele efeitinho ali me despertou uma vontade de usar melhor, enfim. Mas a real é que eu fiquei muito tranquilo, eu dormi, que foi uma maravilha. Todos os dias que eu usei a Amanita muscaria, eu dormi muito bem. Agora eu tô definitivamente sentindo o ácido botânico. Assim, ele é meio estimulante, assim, parece que eu tomei uma anfetaminazinha, uma ritalinazinha, assim, dose baixa. Coisa estimulante que eu gosto, assim, uma coisa um pouco eufórica. Parece tomar um café, sabe? Mas menos ansiogênico, assim, menos jumpy. Enfim, live trip report aí de bônus, não sabia que ia dar nada. Porque da outra vez que eu mordi, não deu tanta coisa, mas é a variação individual. Mas essas foram minhas experiências com a Amanita muscaria. Esse cogumelo do Mario aí que me deixou encantado, assim. Eu achei muito, muito divertido esse tempo que eu passei com ela. Não necessariamente recomendo, sabe? Eu acho que valeu pela experiência e tem pessoas que poderiam se beneficiar, mas é um grupo tão específico, sabe? Porque você tem que saber muito bem o que você tá fazendo, e você tem que ir atrás, e você tem que se informar, e você tem que usar com cuidado, e você tem que usar com a dose progressiva, sabe? Você não pode misturar com mais nada, é uma coisa extremamente seletiva. Então, assim, tem um grupo de pessoas muito seleto que eu poderia recomendar em algum momento essa experiência, mas assim, acho que não convém, saca? Eu acho que dá pra pegar a vibe só dos trip reports, só de ouvir a galera falando e tal, e você não tá perdendo muita coisa, assim, sabe? Uma peculiaridade da Amanita é que você não consegue cultivar ela. Toda Amanita que você comprar, que você vê aí, foi colhida na floresta. Ela cresce em regiões tropicais, né, mais frias, mas ela precisa crescer em simbiose, ele tem toda uma parte complexa desse ecossistema, que eu não vou saber explicar direito, mas basicamente ela precisa crescer em simbiose com as árvores. Não dá para cultivar a Amanita, sabe? Diferente do psilocybe, por exemplo, que você pode cultivar tranquilamente, assim. E é isso, rapaziada. Essa é a Amanita muscaria, esse cogumelo, porra, fascinante, cara. Eu espero que tenha dado pra passar no vídeo, assim, um pouco do impacto. É um cogumelo mágico. Assim, é foda porque o nome cogumelo mágico ficou, né, um pouco, assim, virou sinônimo de psilocybe cubensis. Mas, cara,
é magia, velho. O cogumelo que é o Papai Noel, a rena do Papai Noel, que você bebe o mijo da rena e voa. Caralho, que isso, sabe? É o cogumelo do Mario, é o cogumelo do Alice no País das Maravilhas. É o cogumelo prototípico da nossa mente. Se você abre o seu celular e você vai pesar o teclado de emoji cogumelo, vai aparecer lá, pô. No Minecraft tem o cogumelo psilocibe ou amanita, né? São os dois, aí você faz a sopinha de cogumelo. É um cogumelo fascinante, cara. Ele acompanha a gente, como muitos outros, há muito tempo, e a gente não aprende sobre ele na profundidade que a gente deveria, saca? Tipo assim, ele é meio que desperdiçado como, ele é tóxico, ele faz mal, no máximo ele é alucinogênico, deliriante e vida que segue, sacou? Quando na verdade ele é muito mais que isso, ele tem uma história cultural, ele tem uma história enquanto droga que acompanha a humanidade, ele tem uma história estética pra caralho, né? Cogumelo lindo. E ele tem efeitos psicoativos muito interessantes. Uma farmacologia que eu acho fascinante. É difícil a gente ver uma outra droga que tem esse equilíbrio entre dois compostos, que um vira o outro e eles têm efeitos antagônicos, sabe? Um é upper e um é downer, e você consegue controlar um pouco essa conversão, sabe? Isso é fascinante pra caralho, assim. Isso é uma coisa que você não vê, sabe? Tipo assim, a psilocibe é a psilocibina, a coca é a cocaína, sabe? O tabaco é a nicotina. Não tem essa inter-relação de forças, eu vejo como uma coisa até meio poética, sabe? Assim, de um vira o outro, e às vezes você pode, assim, né, indo pra esse lado um pouco mais de espírito da substância, né? Às vezes você pode querer mais pra um lado mais que te dá energia, outro você quer ir pra um lado que te acalma, e ele tem esse efeito hipnótico, ansiolítico, que ajuda a dormir bem, sabe? Isso é muito foda, assim, eu acho lindo. É um cogumelo, realmente, assim, a palavra que mais me vem é fascinante. Eu adorei essa experiência, não tanto pelo efeito dele em si, mas eu adorei todo esse tempo de estudo, de estar com ele, de preparar o chá. É um chá bonito, é um chá cheiroso. Tem cheiro de cogu? Tem cheiro de cogu, mas é cheiroso e toda uma mística envolvida que eu achei muito bacana. E eu achei muito legal de explorar, ir atrás e trazer o que eu acredito que seja o vídeo mais completo sobre a Amanita muscaria que pelo menos eu já vi. Eu tive que juntar muito pedaço de lá e de cá, de podcast do caralho, de Amanita Dreamer, pra fazer esse vídeo. E eu acho que eu cobri todas as bases aqui. É isso, rapaziada. Sérgio, canal Natureza Humana. Boa noite.